Você já parou para pensar por que repete sempre o mesmo padrão? Por que chega perto de alguém e trava? Por que espera ser abandonado antes mesmo de alguém ir embora? Por que a sensação de que algo falta nunca passa? Pode ser que a resposta não esteja nos seus relacionamentos. Pode ser que ela esteja muito antes disso. Existe uma ferida que não deixa cicatriz visível, não tem data no calendário, não tem uma cena específica que você possa apontar e dizer: foi aqui que tudo começou, mas ela está em tudo. No jeito que você trava quando precisa ocupar espaço, na voz que duvida de você antes de qualquer outra pessoa, nos relacionamentos que parecem diferentes no começo e terminam sempre do mesmo jeito. Essa ferida se chama ausência paterna, e hoje a gente vai falar sobre ela do jeito que ela merece, sem romantizar, sem aquele discurso de autoajuda que parece bonito, mas não muda nada. Só a verdade, do jeito mais cru possível. Se você cresceu sem um pai presente, você não cresceu sem nada. Você cresceu com um vazio, e esse vazio não ficou quieto. Ele trabalhou silenciosamente, moldando quem você se tornou, o que você faz quando tem medo de ser abandonado. A maioria das pessoas acha que é um trauma, mas existe um trauma que não deixa memória, que não tem evento, que a ciência levou décadas para nomear, porque ele não é feito do que aconteceu. É feito do que deveria ter acontecido e não aconteceu. A voz que nunca disse seu nome com orgulho. A presença que não veio quando você precisava de alguém maior do que você para dizer que estava tudo bem. O olhar que nunca buscou o seu para confirmar, sem precisar de palavras, que você tinha valor, que você era suficiente. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Não como azar, não como coincidência, como destino. Porque a mente que não processa uma coisa não esquece essa coisa. Ela a repete, em loop, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas sempre o mesmo roteiro por baixo. E a ausência de um pai raramente é compreendida. Ela é repetida. Você vai carregar essa crença para dentro de cada relacionamento importante da sua vida. Vai chegar em cada amor esperando ser dispensado. Vai sabotar o que está funcionando porque uma parte de você não acredita que merece algo que dure. Vai escolher pessoas emocionalmente indisponíveis porque indisponível é o que seu sistema nervoso reconhece como normal. E vai fazer tudo isso sem perceber, porque a mente não anuncia os padrões que está reproduzindo, ela só os executa. E ela prefere estar certa do que estar bem. O pai, como figura, não é só quem paga a conta. Psicologicamente, ele é a estrutura, direção, o primeiro modelo de que o mundo tem ordem e de que você consegue se mover nele sem ser destruído. É ele que diz, muitas vezes sem usar uma palavra, que você pode ocupar espaço, que você tem direito de existir sem pedir desculpa por isso. Quando essa figura some, a mente não para. Ela se adapta, mas adaptação não é liberdade, é sobrevivência. E sobreviver por décadas tem um preço que aparece na vida adulta de um jeito que você não conecta com a origem. Você aprende a ser o que precisa ser, não o que você é. Aprende a antecipar o humor das pessoas, a encolher quando deveria ocupar espaço, a agradar antes de ser dispensado. Ou aprende o oposto, a atacar antes de ser ferido, a manter uma frieza que parece força, mas é medo bem vestido. Tudo isso é uma tentativa inconsciente de resolver uma ausência que já passou. Agora, essa ferida não se manifesta do mesmo jeito em todo mundo, e tem uma diferença real entre como ela aparece numa mulher e como ela aparece num homem. Para a mulher que cresceu sem pai, o mundo masculino vira um enigma e uma ferida ao mesmo tempo. O pai é a primeira referência do que esperar de um homem. Quando ele some, ela vai buscar essa referência em outros lugares. Em relacionamentos onde se apaga para não ser abandonada. Em homens indisponíveis porque indisponível é o que parece normal. Em uma necessidade de aprovação que aparece nas escolhas que ela faz. Ele pode ter feito o que fez porque também foi abandonado. Porque o mundo não deu a ele as ferramentas para ser o pai que você merecia. A liberdade não vem da absolvição dele. Vem do momento em que você para de precisar dela. Você não se liberta da ausência fingindo que ela não existiu. Você se liberta quando para, nos silêncios que aceita. Ou no extremo oposto, uma hiperindependência que parece força, mas é cicatriz. Nunca mais depender de ninguém, construída sobre uma criança que precisou e não recebeu.
Para um homem que cresceu sem pai, a ferida tem uma camada extra de silêncio, porque a cultura raramente dá a esse homem permissão de sofrer isso em voz alta. O filho busca no pai uma resposta para uma pergunta que nunca é dita: sou suficiente? Tenho o que é preciso? Tenho o direito de esperar que alguém de fora preencha o que ficou vazio lá dentro. A ausência moldou você, mas moldar não é o mesmo que determinar. O barro pode ter sido formado por mãos que não cuidaram bem, mas você agora tem as suas próprias mãos, e talvez pela primeira vez, com alguma honestidade real, você possa olhar para tudo isso e entender que o que te faltou não define quem você precisa continuar sendo. Agora vem a parte que a maioria não quer ouvir. O pai que não esteve não volta. Não existe conversa, não existe conquista, não existe nenhuma versão de você que seja boa o suficiente para restaurar os anos em que ele deveria ter estado e não estava. Esse menino ou essa menina que ainda mora em você não vai receber de volta o que precisava naquele momento. E é exatamente por isso que fingir que não aconteceu é a pior saída possível. O medo de crescer de verdade porque nunca houve um modelo de como fazer isso. A autossabotagem no momento em que tudo estava funcionando, como se crescer fosse trair o menino que ainda espera. A ferida é a mesma nos dois, a expressão é diferente. E independente de onde você se vê nesse espelho, o núcleo é o mesmo. Uma criança que não recebeu o que precisava, que construiu quem é em cima de um vazio, que aprendeu a se relacionar a partir da ausência. Porque o que você não olha de frente não desaparece. Ele desce, se instala nos porões e opera a partir de lá, silenciosamente, moldando suas escolhas sem você perceber que está sendo moldado. A mudança real não começa quando você esquece, começa quando você reconhece. Reconhece o padrão, reconhece de onde ele vem. Reconhece que você não é mais a criança que sobreviveu àquilo e não precisa mais usar as mesmas estratégias que ela usou. A questão nunca foi o que aconteceu. A questão é o que você vai fazer com isso agora.